Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, deste sábado, da segunda semana da Páscoa, vivendo a alegria pascal, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de ontem. Ontem Jesus estava em Tiberíades. Jesus fez a multiplicação dos pães em Tiberíades, de 5 pães e 2 peixes. Jesus alimentou uma grande multidão. O Evangelho de ontem mostrou para nós que o pouco com Deus é muito, quer dizer, o pouco vivido na dimensão humana é pouco, mas o pouco vivido na dimensão de Deus e colocado à disposição de Jesus se torna muito. Assim, a pouca mão de obra, a pouca disposição, os poucos agentes de pastorais, o pouco que nós temos, se nós vivemos numa dimensão de fé, com Deus é muito. Jesus, daqueles 5 pães e 2 peixes, alimentou uma grande multidão. Hoje, o Evangelho de hoje continua o de ontem. Ao cair da tarde, quer dizer, estamos no final do dia, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Amados e amadas de Deus, estão em Tiberíades, agora vão para Cafarnaum, vão para o outro lado do mar. Diz o texto do Evangelho, já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Os discípulos vão à frente, Jesus não tinha ainda vindo ao encontro dos discípulos. E como estava o mar, diz o texto do Evangelho, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos estão navegando na direção de Cafarnaum, o mar está agitado. Jesus não tinha ainda vindo ao encontro dos discípulos. Continua o Evangelho. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca e ficaram com medo. Agora Jesus vem ao encontro dos discípulos, já é noite, estava escuro. Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E qual é a atitude dos discípulos? Os discípulos ficaram com medo. Talvez, amados e amadas de Deus, não tivessem reconhecido Jesus no primeiro momento. Medo pensando que fosse um fantasma, medo pensando que fosse outra coisa. O medo que toma conta dos discípulos. Então Jesus se revela, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Amados e amadas de Deus, Jesus anda sobre as águas. E Jesus agora se revela: "Sou eu." Sou eu é o nome de Deus no Antigo Testamento. Jesus, no fundo, ele diz que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus. Os discípulos não devem ter medo. É Jesus que anda sobre as águas. É Jesus que vai ao encontro dos discípulos andando sobre
as águas. Diz o texto do Evangelho: quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Queriam recolher Jesus, mas imediatamente a barca chega à margem. Amados e amadas de Deus, contemplemos esta cena, contemplemos os discípulos que estão navegando, os discípulos que estão indo para Cafarnaum, estão na barca, o mar está agitado. Jesus que vem ao encontro dos discípulos, a primeira atitude, atitude de medo. Jesus se revela: sou eu, não tenhais medo. Em tantos momentos da nossa vida, quando o mar da nossa vida é agitado, quando o mar da vida da nossa comunidade está agitado, quando os problemas batem à nossa porta, é preciso perceber que o Senhor está conosco, que o Senhor está no barco da nossa vida, que o Senhor está no barco da história, que o Senhor está no barco da nossa comunidade. O medo não pode nos aprisionar, não podemos nos deixar aprisionar pelo medo, mas sim vencer o medo percebendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que nos ajuda a vencer o medo, que Jesus é aquele que nos ajuda a navegar, que Jesus é aquele que nos ajuda a caminhar. Se Ele está conosco, o mar não permanecerá agitado, a calmaria chegará. Se Jesus está conosco, o barco chegará a outra margem com tranquilidade. Que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que no barco da vida e da história, o Senhor está conosco, o sou eu, caminha conosco, está no meio de nós, faz história conosco. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.